Olá, amigos da Rádio Gazeta e TV Web Gazeta. Estamos hoje aqui na casa do ex-prefeito, poeta, professor de português, Ciro Armando Carta Preta, aonde vamos fazer uma grande homenagem para ele, relembrar esses novos munícipes que tem hoje na nossa cidade, contar um pouquinho da história do que foi Ciro Armando Carta Preta. Estamos aqui com a irmã dele, a Consuelo. Consuelo, bom dia. Bom dia. Consuelo, conta um pouquinho pra gente como era a vida de Ciro Armando Carta Preta, como foi ele, Ciro Armando Carta Preta? Olha, toda a vida ele foi um ótimo homem, um ótimo vereador, um ótimo prefeito. Ele fazia tudo que ele podia por Orlândia. Veio de Morro Agudo para cá, acho que ele tinha uns 10 anos. Veio estudar aqui. Quando ele veio de Morro Agudo para a cidade de Orlândia? Isso, ele veio de Morro Agudo para cá, né? Aí, depois os meus pais faleceram, eu fui embora de Morro Agudo, aí ele ficou aqui estudando na escola do seu Geraldo Rodrigues. Quem acabou de criar o Ciro foi o seu Geraldo Rodrigues. E o seu Geraldo ensinou muito bem ele era um ótimo professor, e o Ciro aprendeu tudo com ele, até fazer poesia. Até fazer poesia. Ele era professor da língua portuguesa e também acabou virando um poeta, né? Isso, ele virou poeta mesmo, fez muito. O Brasil inteiro conhece ele. Muitos escritores falam bem dele. Até hoje eu recebo carta aí de escritores do Brasil inteiro. O Ciro acabou se tornando uma pessoa conhecida não só em Orlândia, como em todo o nosso Brasil, né? E também no exterior, também teve pessoas que chegou a reconhecer fora do Brasil, né? Ele foi para os Estados Unidos, fez muita palestra lá, foi muito bem recebido. E quando ele era criança, ô dona Consuelo, ele já falava em ser político, ele já tinha esse amor pela política? Não, nada. Não tinha não, ele queria ser professor e escrever poesia. Ele sempre queria ser professor? E escrever poesia. E também ele acabou se formando em advogado, né? Advocacia também, né? Isso, ele se formou em advogado. Ele se formou em advogado na cidade de Ribeirão Preto. Isso. Quando foi que ele resolveu se tornar político? Olha... 1960. Em 1960. Antes, porque em 1960 começou a ditadura, né? Isso. Antes de 1960. Ele já era vereador. E ele sempre deixou um trabalho bem feito em Orlândia, sempre deixando a sua marca na nossa cidade. E o Ciro Armando Carta Preta, esse que já foi prefeito por 2 mandatos na cidade de Orlândia, por mais de 5 mandatos como vereador, ele também professor de português, poeta, advogado. Como foi nos últimos dias? Ele comentava alguma coisa com a senhora? Como foi os últimos dias de Ciro Armando Carta Preta? Olha, coitado, depois da morte da Olga, da mulher dele, ele ficou muito triste, porque eles eram muito unidos. Aí, como eles estavam muito tristes, e ele me chamou para vir para cá, né? Deixei meus filhos em Marília, tudo, e fiquei com eles aqui. E ele, coitadinho, né? Ele deixou uma vasta coleção de livros. Deixou. Tá? Até por respeito, acho que por reconhecimento que o Ciro, a gente estava conversando em off, a senhora comentou com a gente que ele é mais respeitado fora da nossa cidade, que não e ele era orador de tudo quanto era evento. O Brasil inteiro respeitou ele e a própria cidade de Orlândia não respeita ele. Ele deixou uma vasta coleção de livros. Deixou. A senhora acha que isso pode ser transformado em um museu, dona Consuelo? Olha só, se o prefeito mandar fazer isso, né? Porque eu não tenho condições, de jeito nenhum. Além de deixar uma vasta coleção de livros, a gente daqui a pouquinho vai mostrar para você, amigo internauta, que está curtindo através do nosso site, pela TV Web, os diplomas, medalhas, muita coisa que o poeta, professor, prefeito, advogado Ciro Armando Carta Preta deixou aqui na nossa cidade. Isso merecia, inclusive, ele veio a falecer no pleno ano que a cidade comemorava o seu centenário. Ele escreveu um livro sobre os 100 anos
da cidade de Orlândia. E olha, parecia que ele sabia que ele ia morrer. Porque ele deixou para dona Josimara lá, deixou os livros. Se ele falecesse, que os livros eram para ficar com ela e vender para fazer doação. Mas até agora não sei se ela fez ou não fez. Porque ninguém falou nada comigo. E ele veio a falecer no dia 23 de fevereiro de 2010. Isso. A gente conversando em off, uma pessoa que tanto fez pelo nosso município, uma pessoa que tanto lutou e brigou para a melhoria da nossa cidade, a senhora diz que a morte dele foi uma humilhação. Foi mesmo. O que aconteceu no dia em que o poeta, o prefeito, o Ciro Armando Carta Preta passou mal, dona Consuelo? Olha, ele sentiu mal e os médicos lá no Santo Antônio não quis atender. Quem veio foi um enfermeiro, porque ele falou que ele não podia sair de lá. Aí quando foi às 4h30, 5 horas, ele faleceu. Por tudo que o Ciro representou por Orlândia, a senhora acha que foi uma falta, não só a senhora, como a gente está achando agora, uma falta de consideração. A senhora falou pra gente que ele tinha um carinho muito grande pelo ex-prefeito, o Vado. Qual que era a história deles? Demais! Olha, mas o que o Ciro pôde fazer por ele, o Vado fazer por ele, os dois fizeram. Era uma amizade muito grande. Prova que ele gostava muito do avô do Vado, né? O que foi deputado, o Oswaldo. Eles eram muito amigos, os dois. E do Maninho também, né? E antes do Ciro falecer, dona Consuelo, ele chegou a comentar em relação sobre essa atual administração que estava governando Orlândia? Olha, ele falou pra mim que ele já estava muito velho, que pra ele tanto fazia como já não tinha como mais ajudar. Não. Tudo que ele podia fazer por Orlândia, ele já tinha feito. Ele falou que... E por tudo que ele fez, ele estava um pouco decepcionado com Orlândia? Não. Inclusive, na última sexta-feira, antes do falecimento do prefeito Ciro, ele pediu para que a senhora desse uma volta com ele por Orlândia, para contar um pouco mais do que ele já tinha feito pela nossa cidade. Ele fez isso comigo. E ele parecia já pressentir que ele estava chegando já no momento de partida da Consuelo. Eu acho que já, viu? Porque no sábado ele estava muito triste. Aí eu falei, Ciro, por que você está assim, meu irmão? Ah, não sei, eu tô com meu coração apertado, não sei o que pode acontecer. E quando foi de madrugada, aconteceu, né? E foi logo dias depois do seu aniversário, né? Que vocês comemorou, fizeram uma festa com amigos da família, fizeram uma festa para comemorar. Com qual a idade que o professor Ciro acabou falecendo? 88. 88 anos. E tá aí, então, essa é a Consuelo, a única irmã hoje viva do professor, ex-prefeito, ex-vereador, ex-advogado e ex-poeta Ciro Armando Carta Preta. Qual que é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para a população irlandina nesse momento? Que a senhora disse, olha, depois que o Ciro morreu, nunca mais ninguém lembrou dele. Não lembrou mesmo. Olha, Orlândia, ele adorava Orlândia. A cidade, depois ele fez exame foi ser catedrático em português, ele deixou de escolher Marília para escolher Orlândia. Ele tinha um amor imenso por essa cidade. E a senhora, como irmã dele, nos finais, a senhora acha que faltou um pouco mais de respeito pelas autoridades a esse ex-prefeito Ciro? Eu achei. Eu achei. Inclusive, a gente hoje pôde registrar aqui em off que ainda pessoas de fora ligam procurando pelo Ciro. Liga, escreve cartas muito bonitas. Você viu, acabou de telefonar aí. Procurando pelo Ciro. Poeta Ciro. Eu nem sabia que ele tinha falecido. Tá, então essa é a Consuelo, a irmã do Ciro. A gente vai mostrar um pouquinho, Consuelo, a gente pede licença da senhora para mostrar um pouquinho aqui do escritório do Ciro. Desde quando ele faleceu, a senhora não mexeu em nada. Tudo permanece do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não deixo ninguém entrar aqui. Não deixo ninguém entrar aqui.
Tá, então a gente vai mostrar um pouquinho aí da história do poeta, da história desse professor, esse que foi um dos grandes prefeitos, que deixou uma marca muito grande aqui para a cidade de Orlândia. Hoje todos conhecem, né? Todos conhecem aí que é o Parque Ciro Armando Cata Preta, conhecido como Parque da Gruta, que hoje também, como merecia passar por uma reforma, inclusive quem sabe se o prefeito poderia despertar e criar um próprio museu dentro do Parque Ciro Armando Cata Preta. Olha aquele parque lá, para mostrar isso para as pessoas. Isso pode ser o parque hoje, o Ciro Armando Cata Preta, é conhecido como uma coisa histórica que Orlândia tem, que atrai atração turística. Poderia montar aí um museu dentro do Parque Ciro Armando Cata Preta com as coisas que Ciro deixou. Tá aí. Esse é o escritório de Ciro Armando Cata Preta, as homenagens que ele recebeu, tá aí, vocês podem perceber, olha, há inúmeras placas de homenagem que o professor recebeu, tá aí, ó, são medalhas também, a gente pode perceber que tem medalhas que ele recebeu em homenagens. Então foi uma pessoa que tem história no nosso município e infelizmente está aí tudo deixado e hoje ninguém mais lembra. Então tem que ter um carinho muito grande por essas pessoas que já fizeram muito por Orlândia. Tá aí, são os livros, né, do poeta, do professor da língua portuguesa hoje, que deixa saudade aqui do nosso município. Tá aí os diplomas que Ciro recebeu, que são inúmeros os diplomas. Olha só, a gente pode perceber que em todo o seu escritório, em toda a parede, hoje a parede não tem espaço mais para tantos diplomas que Ciro recebeu, que Ciro foi diplomado. Então tem história o Ciro. Olha só, aí são as fotos de Ciro Armando Cata Preta, que deixa saudade para quem conheceu, para quem conhece a história de Ciro Armando Cata Preta. Tá aí, olha só, ali tem a foto do professor, uma das fotos mais recentes do professor Ciro Armando Cata Preta, que até na hora de morrer foi humilhado. E olha que já foi prefeito por 2 mandatos, foi advogado, foi professor de português, como a própria irmã dele relatou para a gente na entrevista. Ele deixou a cidade de Marília, onde recebeu propostas para ficar na nossa cidade. Tá aí, para vocês verem. Então a gente pede para os vereadores que venham visitar o escritório que Ciro deixou, que venham dar um carinho à família de Ciro Armando Cata Preta. Olha só, inúmeros diplomas, a gente pode perceber aí na parede. Olha só o que é diploma que tem na parede. Ali a gente pode ver troféus que o professor recebeu, mais livros. Então, é uma vasta coleção. Isso tem um valor muito grande para a nossa cidade, para educar os nossos filhos, para mostrar para os nossos netos. Então eu acho que deveria ser montado um museu dentro do Parque Municipal Ciro Armando Cata Preta, porque ali é a sua marca, é o seu nome. Ele foi o criador, ele foi o fundador deste parque municipal ali, Ciro Armando Cata Preta. Tá aí, para vocês verem, realmente, esse é o escritório, esse é a sala onde Ciro passava aí a maior parte do seu tempo. Esse é o escritório de Ciro Armando Cata Preta. Para quem vê assim, já dá a sensação de que isso é uma sala de um museu, né? Onde mostra aí a história de Ciro Armando Cata Preta, para a gente fazer essa homenagem. Claro que a gente sempre fala, homenagens seria bom em vida, mas infelizmente ele foi para um caminho. Eu tenho certeza que hoje Deus deu um bom lugar para ele, por tantas coisas boas que ele fez para a nossa cidade. Tá aí, em mais uma matéria de Maicon Carlos e Márcio Longo para o Informativo Orlândia Hoje.